Bom dia, meus irmãos. A minha voz não está muito boa hoje não, né? Eu estou meio resfriado, eu estou com dor de garganta e tal. Aí se por acaso minha voz falhar no meio aí, a gente termina e continua na próxima semana. Vamos orar para dar início? Já deu o horário que o pastor falou para a gente começar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai, para, Senhor, aprendermos mais de Ti, Senhor, dando continuidade, Senhor, ao dia do Senhor, Pai. Momento, Senhor, que nós estudamos a Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos nos fortalecer, Senhor. Pai, que o Senhor venha falar o coração do Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, Senhor, e que o Senhor venha estar aqui conosco, Pai. Esclarece, Senhor, as nossas mentes, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Irmãos, a gente está iniciando essa sessão 14 da Confissão de Fé com o título Fé Salvadora, tá? Essa sessão, essa primeira sessão, ela fala o seguinte, eu vou ler ela inteira aqui. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é ordinariamente ministrada pelo ministério da palavra, operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, o pastor já tem falado já há algumas semanas a respeito de Hebreus 11, tem falado sobre fé, tá? E a gente vai dar continuidade ao estudo de um outro ponto de vista. Então, até esse momento da confissão, né, nós já encontramos diversas vezes a palavra fé sendo utilizada em vários sentidos. O próprio termo confissão de fé já é um sentido para essa palavra fé, né? Nesse sentido da confissão de fé, ela se refere a um conjunto de doutrinas ortodoxas baseadas na Escritura. Então, uma das formas de você entender a fé é você entender como sendo um conjunto de doutrinas. Então, a nossa fé é essa aqui. Então, a gente tem a nossa confissão de fé, que a gente está estudando já há algum tempo. Tá? E nesse capítulo especificamente, o capítulo 14, a gente vai começar a estudar sobre o uso mais comum que essa palavra fé tem nas Escrituras, né? E esse uso mais comum é o que ele fala assim, isto é, a graça que capacita os eleitos a crer para a conservação da alma, conforme Hebreus 10, 39. Então, a confissão aqui quer que os eleitos, os leitores, eles reflitam sobre a fé salvadora, essa fé que não é de nós, que nós recebemos, certo? Que faz com que a gente creia em Deus e a partir daí a gente possa ser salvo através de Cristo. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem aqui Hebreus 10, versículo 37 ao 39. Pedir para algum irmão ler, por favor. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da alma. Então, novamente, né? O justo, ele viverá pela fé. Então, a gente já vê a importância desse estudo, dessa matéria, né, dentro da nossa vida cotidiana. Então, de acordo com Robert Shaw, o versículo, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado, sendo uma declaração que parte do próprio Salvador, mostra a importância do tema desse capítulo. Então, aquele que crê, muita gente interpreta até esse versículo de maneira errada, mas aquele que crê e for batizado será salvo. Então, Jesus como Salvador, né, ele fala sobre isso, ele dá essa importância justamente para a fé, aquele crer, né? Se um Salvador era necessário para a recuperação dos pecadores, muito mais crer nesse Salvador era importante para a recuperação dos pecadores, né? Teve um apóstolo que afirmou o seguinte, né, em Atos 13, 48: quantos estavam ordenados para a vida eterna creram, e Cristo mesmo declara: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, em Atos 13, 48 e João 6, 37. A fé dos eleitos, ela difere de qualquer tipo de outra fé,
Então aqui a gente vai fazer uma afirmação, certo? De que a fé que a gente está estudando, a fé que a gente crê em Deus, não é uma fé qualquer, não é uma fé em acreditar que as coisas vão dar certo, uma fé em qualquer pessoa, qualquer coisa, não é uma fé morta, é uma fé salvadora, a fé em Cristo, que ela é sobrenatural, ela é extraordinária, certo? Então a fé dos eleitos difere de qualquer outro tipo de fé. A fé salvadora é sobrenatural e deve, portanto, ser amplamente, completamente diferente de uma fé natural, morta ou comum. Além disso, lemos na Escritura que muitos que creram e ainda assim não possuem uma fé salvadora. Então, muitas pessoas creram em Deus, creram nos apóstolos, mas não tinham aquela fé verdadeira, a fé genuína que era dada por Deus. Aí eu citei aqui, Simão, o mago, creu, Agripa creu, os ouvintes comparados ao solo pedregoso creram, ou seja, naquela parábola do semeador, né, quando aquela terra pedregosa que recebeu sementes ali, eles creram, mas eles não foram salvos, certo? E muitos creram no nome de Jesus, quando viram o milagre que ele fez. Mas olha só que interessante essa passagem de João 2,24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, o Senhor Jesus, ele sabia, né? Não era só a pessoa falava que acreditava que ele confiava que aquela pessoa era a pessoa salva, uma pessoa realmente eleita, né? O próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia de todos. Portanto, nem todos os tipos de fé são do mesmo tipo daquela fé salvadora que a gente vai começar a estudar a partir de agora, certo? Então, eu separei essa parte da confissão de fé, essa seção 1, em 3 partes grandes, assim. A primeira parte é que fala a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Então, ele fez uma definição do que é a fé. A graça da fé é a obra que o Espírito faz no coração deles. A segunda parte é a maneira como ela é ministrada. Então, eu separei como segunda parte, ela é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. E a terceira parte é como é que a gente pode cultivar essa fé salvadora, né? Por esse ministério, bem como a administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, eu separei essas 3 partes aqui e a gente vai começar a trabalhar essas 3 partes. Certo? Sobre a graça da fé, né? E eu achei interessante que ele não falou logo de início assim, a fé salvadora, não, ele falou assim, a graça da fé. Então, aqui a confissão tem como um pano de fundo a depravação total e entendendo que é impossível para o homem se salvar pela palavra graça, graça da fé, é uma coisa que nos é dada, ela não vem de nós, né? É um favor imerecido, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 10. Vou pedir para algum irmão ler, por favor. De 1 a 10. Então, essa passagem, ela fala diversas vezes, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos. E novamente no versículo 5 ele fala assim,
nos deu vida juntamente com Cristo. Ele afirma, pela graça sois salvos. Aí no versículo 8 ele vai lá e fala assim, porque pela graça sois salvos. Ele reafirma isso, ele repete, né, mediante a fé. E isso não vem de vós, ou seja, ele já falou que era pela graça, ele reafirmou, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então essa passagem fala do estado do homem caído sem Deus. Aqui Paulo repete algumas vezes que o homem pecador está morto, mas ele vos deu vida. Pela graça sois salvos, ele fala 2 vezes, e na segunda ele explica, mediante a fé. E isso não vem de vós. Essa graça irresistível que o crente recebe, ela nos torna capazes de crermos e de termos a fé salvadora. É uma obra que começa em Deus, nos trazendo de volta para Ele. Tá? Então, continuando aqui, né, ele fala assim, a graça da fé é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Então, essa graça da fé, ela é uma obra do Espírito, certo? Então, nessa parte, nós já entendemos que a fé, apesar de ser nossa, apesar de recebermos essa fé, é algo que nos foi dado, foi entregue para nós, né? Isto é uma obra de outro, não de nós, mas de Deus. Essa graça é operada em nossos corações, conforme Efésios 1, do 17 ao 20. Vou pedir para algum irmão ler, por favor. Efésios 1, do 17 ao 20. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus, é o 17 ao 20. Isso. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita dos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, pois todas as coisas Só tem. Aí, o que acontece? Se a gente reparar no versículo 17, o que ele está falando aqui? Para que o Deus do vosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, ele nos concede, ele nos transmite o espírito de sabedoria e a revelação do pleno conhecimento de Deus. Já no versículo 18, ele fala assim, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes. Então, ele ilumina os olhos do nosso coração para que nós possamos saber. Ele transmite essas graças em nossos corações com o objetivo de sabermos, de termos fé, de acreditarmos. E no versículo 19, que ele fala assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. A nossa fé salvadora, ela é atribuída ao poder de Deus. Então, é algo que vem notadamente de Deus, através do seu Santo Espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, fala o seguinte, o apóstolo Paulo, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O doutor Dixon, ele fala o seguinte, os teólogos de Westminster não são os primeiros a concluir que quando Paulo se refere ao espírito da fé, ele não quer dizer uma atitude de fé. Não, o texto deveria ser entendido com E maiúsculo. Paulo está se referindo ao divino espírito de fé, um espírito que traz fé a um povo que tende a não crer no que ele deveria crer, certo? Então, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, esse espírito que produz a fé em nós, certo? Então, já definimos essa graça da fé e já definimos, né, que é através de uma obra do Espírito Santo que nós somos habilitados a crer para a salvação, certo? Então, a próxima parte
é a forma como ela é ministrada a nós, essa parte que ele fala o seguinte: e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Então, no meu entendimento, né, essa é uma das partes centrais dessa sessão. Por quê? Porque ela diz o meio, né? Não adianta a gente só definir, a gente entender, mas a gente não saber como é que é o meio que essa fé é operada em nós, tá certo? Porque temos uma clara definição do meio pelo qual Deus infunde em nós, pelo Espírito Santo, essa fé salvadora. Então, falando mais claramente, a fé salvadora nos alcança através da pregação da palavra de Deus. A graça da fé, apesar de ser algo extraordinário, sobrenatural, agindo em nós, ela é operada de maneira ordinária. Então, quando a gente lê ali falando assim, essa graça é ordinariamente operada em nós pelo ministério da palavra, a gente pode entender dessa passagem que ela, apesar de ser uma coisa sobrenatural que acontece na vida do crente, na vida do eleito, ela é operada de maneira ordinária, de maneira natural, de maneira simples nas nossas vidas, com a pregação da palavra. Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 e 17. Fala assim, versículo 14: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E no versículo 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo em Romanos, né, fala da necessidade da pregação da palavra, desse ministério da palavra, né, e ele fala também que essa fé, ela vem pela pregação da palavra de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 até o versículo 7, ele fala assim, ó: e quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, ou seja, o meio através de quem eles creram, porque eles foram pregando a palavra e eles são servos por meio de quem eles creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Tá? Então, em 1649, meus irmãos, William Greenhill, não sei se é assim a palavra pronúncia, mas ele fala o seguinte: ele era um membro da Assembleia e ele concordou o seguinte: onde a palavra de Deus não é exposta, pregada e aplicada, as pessoas perecem. Isso é uma verdade. Em Provérbios 29, 18, fala o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, quando ele fala aqui não havendo profecia, ele está falando no sentido da pregação da palavra, da exposição da Escritura. E tanto é que quando ele vai fazer o contraponto, né, que ele fala, quando não tem profecia, o povo se perde, o povo se corrompe. Quando ele faz o contraponto, ele fala o quê? Mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, esse é feliz, esse é abençoado, ele é bem-aventurado diante de Deus, certo? Então, de acordo com o Dr. Dixon, o foco na pregação por volta de 1640 era tão impopular quanto é hoje. Então, se as pessoas imaginavam, né, se a Bíblia é tão importante, como a confissão diz no capítulo 1, né, por que não simplesmente ler a Bíblia juntamente com qualquer outro livro cristão? Por que a pessoa não pode ser salva somente lendo a Bíblia? Ou somente vendo um vídeo na internet? Ou somente lendo algum livro de teologia, alguma coisa assim? Ou ler um sermão que foi transcrito? Né? Então, ele se questionou isso, né? Colocou essa pergunta no comentário dele da confissão. E é o seguinte: é importante a gente entender que Deus estabeleceu um meio pelo qual o homem receberá essa fé salvadora. Então, muitas das vezes a gente fica preocupado, né? Mas assim, não, mas se a Bíblia é importante, por que não existem outros meios da pessoa ser salva lendo ela sozinho? Porque é o meio que Deus estabeleceu, é o que a palavra de Deus fala aqui em cima, né? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então não adianta a gente querer procurar algum meio extraordinário, um meio diferente. O meio pelo qual Deus determinou que a palavra seria, que os eleitos viriam, é através da pregação, né? Então Deus estabeleceu um meio. Portanto, qualquer busca por outro meio que não seja estabelecido por Deus estará manchado pelo pecado da desobediência mandado por Deus. Então, se a Bíblia manda a gente pregar para a conversão dos eleitos perdidos, né? Então a gente tem que pregar.
qualquer outro meio é desobediência, é pecado. E Deus não opera dessa maneira, né? Além disso, a pregação da palavra é uma das formas que Deus usa para aumentar e fortalecer. Então, já entrando na terceira parte, vou falar sobre como que a nossa fé ela é aumentada e fortalecida, né? Então, já falei sobre a palavra de Deus, que é o meio pelo qual nós recebemos essa fé, e agora a gente vai falar a respeito de como ela é aumentada e fortalecida, que é a terceira parte, né? Então, por esse ministério, bem como a administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, como que nós somos fortalecidos pela pregação da palavra, né? Então, ela é uma forma pela qual a nossa fé ela é fortalecida. A pregação ocorre semanalmente no culto dominical, e o culto dominical é um instrumento para o nosso fortalecimento. Além de transgredirmos o quarto mandamento, está nos privando desse fortalecimento espiritual e dos outros meios. Então, quando a gente falta o culto, quando a gente deixa de adorar a Deus, quando a gente deixa de vir para poder receber, a gente tem tudo que está ali, né? Porque no culto a gente tem tudo, a gente tem oração, a gente tem exposição da palavra, a gente tem ministração dos sacramentos. Então, tudo que tem para poder fortalecimento da nossa fé, a gente recebe no culto. Então, assim, a pregação, a exposição da palavra é um meio pelo qual a nossa fé ela é fortalecida também. Então, além de estar pecando quando o crente deixa de vir domingo para a igreja, ele está deixando de se fortalecer, né? Como é engraçado essa dicotomia, né? Ao invés de você ganhar, você está perdendo. Você não se mantém. Quando o crente ele peca, ele erra, ele faz o contrário da palavra de Deus, ele não fica estabilizado naquela posição. Ele cai, ele tende a voltar por causa da nossa natureza, que a gente luta cada dia contra ela, certo? Então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, pedir para os irmãos abrirem aqui, por favor. Fala assim, 1 Pedro 1, 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, ele está falando aqui da palavra, eles receberam essa palavra de Deus no final do capítulo 1, né? A palavra do Senhor, esta é a palavra que vos foi evangelizada, despojando, deixando de lado, né, todo o pecado e todo pecado, né? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, desejar essa pregação da palavra, a palavra do Senhor, para que por meio dele, através dela, vos seja dado o crescimento para a salvação. Além disso, em Atos, capítulo 20, versículo 29, eu pedi para algum irmão ler para mim, por favor, Atos 20, de 29 até o 32. Certo? Então, o apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja que ele pregou para eles durante 3 anos, né? E que depois da saída dele se levantariam lobos vorazes, se levantariam pessoas tentando corromper a fé deles. E ele fala assim, agora pois, versículo 32, encomendo-vos ao Senhor, né? Então ele está clamando ao Senhor, né? E a palavra da sua graça, e a pregação da palavra, que tem poder para vos edificar e dar herança, ou seja, de fazer com que a vossa fé possa crescer, vocês possam ser fortalecidos no Senhor. Hebreus 4,12 fala assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito,
das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, essa palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, para nos santificar, para nos fortalecer nos caminhos do Senhor. 2 Timóteo 3, de 16 a 17, fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a pregação, a exposição da palavra, a palavra de Deus, né, ela é útil, né, para o ensino, para a repreensão, para a correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E novamente Provérbios 29, 18, que fala que não havendo profecia o povo se corrompe, mas que guarda a lei, esse é feliz. Certo? Então, irmãos, agora partindo para a parte dos sacramentos e da oração, né, que é a segunda metade da terceira parte, assim: além da pregação da palavra, os sacramentos, ou seja, o batismo e a ceia, também fortalecem a fé do crente. No Antigo Testamento, a circuncisão estava ligada à fé, conforme Romanos 4, versículo 11, que diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da fé, selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, recebeu a circuncisão como selo da justiça da fé. Então, o sacramento do Antigo Testamento, que era a circuncisão, né, ele já era um selo da justiça da fé, ou seja, era uma confirmação da fé. E aqui ele fala: e quando teve selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso. Da mesma forma, quando acontece o nosso batismo, né, que a gente vê a confirmação externa, né, uma demonstração externa de alguma coisa que aconteceu no interior. Portanto, fortalece a fé do crente, né? Ele, diante de outros, ele vai lá e confessa a sua fé, né? E aqueles que já foram batizados, quando vem o irmão sendo batizado, também são fortalecidos por essa graça. Lembram de quando foi operado? Isso aí também renova a nossa fé. Então, em Gálatas 3, versículos 26 a 29, vou esperar os irmãos abrirem, por favor. E 26 a 29. Alguém pode ler, por favor? Alguém que não leu? Pois todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo foi Cristo revestido. Até o 29. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa. Então, Matthew Henry, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: no batismo, nós nos revestimos de Cristo. Por meio desse, professamos que somos seus discípulos, sendo batizados em Cristo. Somos batizados na sua morte, porque assim como ele morreu e ressuscitou, nós morremos para o pecado e andamos em uma vida nova e santa. Revestir-se de Cristo, ou seja, o batismo, de acordo com o Evangelho, não consiste em uma imitação daquilo que é exterior, mas em ter um novo nascimento, uma completa transformação. Então, novamente, isso fortalece a nossa fé, na caminhada da nossa fé. O batismo, ele nos ajuda nesse fortalecimento da fé. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 26 a 29. Vou pedir para alguém também abrir e ler, por favor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Continua. Não, tá. Então, irmãos, aqui ele fala o seguinte, ó, versículo 27, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo. Ou seja, toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor na casa de Deus, a gente tem a oportunidade de refletirmos sobre a nossa vida, né, de examinarmos, como ele fala no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, de se autoexaminar e verificar se tem alguma coisa que a gente precisa corrigir. Então, a gente é santificado, a gente tem a nossa fé fortalecida no Senhor, a gente tem esse autoexame, né? Tanto é que, se você não faz isso e participa da ceia, você está trazendo o juízo de Deus para você. E quando você participa e você está fazendo da maneira correta, né, dignamente, você está fortalecendo, está sendo fortalecido, está recebendo graça de Deus, certo? Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz o seguinte, que na ceia temos um relato das finalidades dessa ordenança. Deve ser, né, nesse texto, deve ser realizada em memória de Cristo, para manter viva em nossa mente a sua morte por nós, e também recordar a Cristo, que intercede por nós à destra de Deus, em virtude de sua morte. Não é tão somente em memória de Cristo, daquilo que ele fez e sofreu, mas para celebrar a sua graça em nossa redenção. Declaramos que a sua morte é a nossa vida, a fonte de todos os nossos consolos e esperanças. Então, é isso, né? Assim, quando nós participamos da ceia, nós temos essa oportunidade de relembrarmos não somente do sacrifício de Cristo, né, mas de termos essa esperança, né, se Ele morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, e Ele vai vir buscar a sua igreja, e um dia nós estaremos juntamente com Ele, e não haverá pecado, não haverá dor, nossa fé é fortalecida, né? Nós nos santificamos, nós nos aproximamos mais de Deus. Então, a oração definitivamente também é um meio pelo qual o crente pode aumentar e fortalecer a sua fé. Em Lucas, capítulo 17, versículo 3 ao 5, ele fala o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 70 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, assim, o Senhor estava colocando o padrão dele de santidade diante dos seus discípulos, e o padrão dele era altíssimo, e os discípulos olharam para o padrão de Deus e falaram assim, ó, não tem como a gente alcançar isso, não tem como eu ser tão santo assim. E um discípulo se levanta e fala para ele, fala assim, Senhor, né? Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, a oração, né, daquele apóstolo diante de Cristo era para que Cristo pudesse aumentar a fé dele. Então essa é uma oração que Cristo se alegra em responder por meio do seu Espírito. Em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, fala assim, esperar os irmãos abrirem, Lucas 22, 31 e 32. Diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Então, eu estava lendo essa passagem aqui, né, e eu procurei o comentário do John MacArthur sobre essa passagem. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção, né, que apesar de Cristo ter mudado o nome de Simão para Pedro, ele chamou Simão de Simão 2 vezes. Ele falou, Simão, Simão, é como se ele estivesse lembrando Pedro, falando assim, ó, lembra do teu passado, ó, você tá fraco na fé, porque ele estava discutindo com Cristo que ele não ia abandonar Cristo, e Cristo chegou aí e corrigiu ele, né, exortou ele ali, falou assim, Simão, Simão. Então se utilizou do antigo nome, talvez para intensificar a sua repreensão pelo excesso
da confiança carnal na parte de Pedro. Além disso, ele fala o seguinte, aqui no versículo 31, ele fala assim, ó, Satanás vos reclamou. Embora Cristo tivesse se dirigindo especificamente para Pedro, ele utilizou a passagem no original, né? Ele utilizou a passagem se respondendo no plural, né? Como se Satanás estivesse querendo pegar todos eles, todos os discípulos, né? Satanás vos reclamou. Embora Cristo tivesse se dirigindo especificamente a Pedro, essa advertência envolvia os outros discípulos também, uma vez que no grego foi usado o nome no plural. E ele fala no final desse versículo também, peneirar como trigo, né? Então, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Sugere que eles tinham provações, tentações, eles passariam por essas provações e tentações, né? E que aquilo ali traria um efeito de refino, né? Como se estivesse peneirando o trigo para poder tirar a parte ruim. Então Deus estava mostrando ali que permitiria até uma certa parte eles passarem por algum tipo de provação para que a fé deles fosse aumentada. Mas Cristo dá o exemplo aqui de oração no versículo 32. Eu, porém, roguei por ti. Ele está falando que ele rogou, né, por Pedro e, consequentemente, por todos os apóstolos ali em João 17. Ele fala assim, ó, o pronome é singular, embora esteja claro que ele orou por todos eles, em João 17, de 6 a 19. Jesus garantiu pessoalmente a Pedro que havia orado por ele e pela sua vitória no final, até mesmo incentivando Pedro a encorajar os outros, para que a tua fé não desfaleça. Então, o próprio Pedro fracassou terrivelmente, ele pecou, a gente sabe que Pedro negou o Senhor, né? Mas a sua fé não foi destruída. Então, a oração do Senhor para que a fé dele fosse fortalecida, para que ele permanecesse firme na fé, né, foi ouvida, claro, diante de Deus. E ele permaneceu apesar de tudo que ele passou, certo? Então, irmãos, chegando ao final, acho que eu consegui ser breve aqui. Chegando ao final, eu gostaria de citar um comentário do Dr. Chad von Dixon, que ele diz assim: talvez seja melhor resumir nossas reflexões sobre a fé salvadora recordando as palavras do apóstolo Paulo. Sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo testificou: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se você é um judeu, um gentio, Paulo explicou. Se você quer conhecer o poder de Deus para a salvação, você precisa da fé salvadora, você precisa crer. Esse é um valor inegociável que este capítulo da confissão põe diante de nós. Afinal, como Paulo prosseguiu, o justo viverá pela fé. Então, entendermos como ela é ministrada a nós e como a gente pode fortalecer essa fé é de suma importância, né? Porque se a vida do crente, se a vida do justo, né, ela é baseada na fé, a gente vive pela fé em Cristo, né? A gente tem autoestima essa passagem. Certo, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Pode comentar. É réu do corpo. Por que réu do
eles são, por isso que Filipenses diz, aquele que começou a obra em vós, há de completá-la, é o próprio Deus que nos sustenta, que nos preserva e que nos leva até o último dia, onde Ele vai resgatar a sua igreja. É só essa coisa. Irmãos, vamos orar? Senhor, estamos diante de Ti, Pai, nesse momento. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque esse texto foi aplicado aqui nesse lugar, ó Pai, nesse dia, Senhor, tanto no culto público, Senhor, no culto solene, Senhor, quanto aqui, Senhor. Enquanto estudamos, Senhor, também a Tua Palavra, somos fortalecidos na nossa fé, Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos sustentar a cada dia, Pai, que o Senhor venha fortalecer a fé do Teu povo, que o Senhor venha nos dar, Senhor, um restante de domingo abençoado na Tua presença. Te pedimos que o Senhor nos leve, Senhor, para os nossos lares em paz e segurança, Pai, e que o Senhor nos traga, Pai, novamente, Pai, para o culto à noite, Pai, para recebermos mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.